Olá amigos, bom dia. Retomando a leitura do nosso livro Atividade Mental Positiva de Napoleão Hill. Eu parei na página 24, pretendo ir até a página 29. Espero que você aproveite os momentos que passaremos juntos, beleza? Então vamos que vamos. O homem verdadeiramente grande. Um homem verdadeiramente grande. Considere o exemplo de Henry J. Kaiser. Uma pessoa verdadeiramente bem-sucedida, porque sua atitude em relação a si próprio, em relação a si, é grandiosa. Empresas identificadas com o nome de Henry J. Kaiser detêm ativos de mais de 1 milhão, porque ele foi generoso e misericordioso com os outros. Os mudos vieram a falar, os aleijados foram restabelecidos para a vida produtiva e centenas de milhares de pessoas receberam tratamentos hospitalares em custo muito baixo. Tudo isso cresceu a partir da semente de pensamento plantada dentro dele por quem? Por sua mãe. Mary Kaiser deu ao filho Henry dádiva inestimável. Também ensinou a aplicar o maior valor da vida. Número 1. A dádiva inestimável. Após a jornada de trabalho diário, Mary Kaiser passava horas como enfermeira voluntária, ajudando os desválidos. Muitas das vezes disse ao filho: Henry, nada nunca é realizado sem trabalho. Se eu apenas deixar para você vontade de trabalhar, terei deixado a dádiva inestimável, a alegria do trabalho. O maior valor da vida, número 2, foi minha mãe, disse Kaiser, quem primeiro me ensinou alguns dos maiores valores da vida. Entre esses estavam o amor pelas pessoas e a importância de servir os outros, amar as pessoas e servi-las. Ela costumava dizer, é o maior valor da vida. Henry J. Kaiser conhecia o poder de AMP. Ela sabia o que AMP podia fazer pela vida dele e por seu país. Ele também conhecia a força de AMN durante a Segunda Guerra Mundial. Ele construiu mais de 1.500 navios com tanta rapidez que assombrou o mundo. Quando ele disse, podemos construir um navio Liberty a cada 10 dias, os especialistas disseram, não dá para fazer isso. É impossível. Todavia Kaiser fez. Quem acredita que não pode, repele o positivo, usando o lado negativo do seu talismã. Quem acredita que pode, repele o negativo e usa o lado positivo. Por isso precisamos ter cuidado quando usamos o talismã. O lado de AMP pode trazer para você todas as ricas bênçãos da vida. Pode ajudá-lo a superar suas dificuldades e descobrir seus pontos fortes. Pode ajudá-lo a sair à frente do seu concorrente, como Kaiser. Pode transformar o que outros dizem ser impossível em realidade. Mas o lado AMN é igualmente poderoso. Em vez de atrair felicidade e sucesso, pode atrair desespero e derrota. Como todo poder, o talismã é perigoso e se não usado corretamente. Como a força da AMN repele? Existe uma história muito interessante que ilustra como a força da atividade mental negativa repele. Ela vem de um dos estados do sul, lá onde a lareira e a lenha ainda são usadas para aquecer as casas. Vivia um lenhador que também era uma pessoa mal sucedida. Por mais de 2 anos tinha fornecido lenha para um determinado cliente. O lenhador sabia que as toras não poderiam ser mais que 20 centímetros de diâmetro para caber naquela lareira específica. Em uma ocasião, o antigo cliente solicitou 3,5 metros cúbicos de madeira
mas estava ausente quando foi entregue. Ao chegar em casa, verificou que a maioria da madeira era maior que o tamanho especificado. Ligou para o lenhador e pediu para ter as toras de tamanho maior trocada ou partida. Não posso fazer isso, disse o comerciante de madeira. Custaria mais do que todo o valor da carga. E com isso desligou. Então coube o proprietário o trabalho de partir as toras. Ele arregaçou as mangas e começou o trabalho. Lá pela metade do trabalho, notou uma tora específica. Tinha um buraco muito grande que alguém havia tapado. O proprietário levantou a tora. Ela parecia extraordinariamente leve e oca. Com um vigoroso golpe de machado, dividiu o pedaço de madeira. Um cilindro enegrecido de folhas de estanho caiu de dentro dela. O dono da casa abaixou-se, pegou o rolo e desembrulhou. Para seu espanto, tinha notas de 50 e de 100, muito velhas. Lentamente ele as contou. Eram exatamente 2.250. As notas evidentemente tinham ficado na árvore durante muitos anos, pois o papel era muito frágil. O dono da casa tinha AMP. Seu único pensamento foi devolver o dinheiro ao legítimo dono. Pegou o telefone, ligou para o negociante de madeira e perguntou aonde ele havia cortado aquela carga. Outra vez, a AMN do lenhador afirmou seu poder repelente. Isso é assunto meu, disse ele, o lenhador. Se você revelar seu segredo, as pessoas sempre o traem. Apesar de muito esforço, o dono da casa nunca soube de onde viera todas as toras ou quem havia selado o dinheiro lá dentro. Pois bem, o ponto dessa história não reside na ironia. A verdade é que o homem com AMP encontrou o dinheiro, enquanto o homem com AMN não. Mas também é verdade que ocorrem lances repentinos de boa sorte na vida de todos. No entanto, o homem que vive com AMN impedirá que os lances de sorte a beneficiem. E o homem com AMP irá organizar sua atitude de tal modo que transforma até mesmo o lance de azar em vantagem. A insatisfação inspiradora. Página 26. Na equipe de venda de Combined Insurance havia um homem chamado Al Ali. Al queria ser astro de venda da companhia. Tentava aplicar os princípios de AMP encontrados nas revistas e livros inspiradores que lia. Leu um editorial da Sussex Unimed intitulado Desenvolva a insatisfação inspiradora. Não muito tempo depois surgiu a oportunidade de colocar em prática o que tinha lido. Ele teve um lance de azar. Aquilo deu a oportunidade de organizar as atitudes para efetivamente poder usar o lado AMP do seu talismã. Em um dia gelado de inverno, Al varreu todas as lojas de um quarteirão de Wisconsin. Chegou sem aviso prévio e tentou vender seguros. Naquele dia não fez uma única venda. Claro que não ficou satisfeito, mas a AMP de Al transformou essa insatisfação inspiradora. Por quê? Ele se lembrou do editorial que havia lido, aplicou os princípios. No dia seguinte, antes de sair do escritório local,
Contou sobre o fracasso no dia anterior aos colegas vendedores. Ele disse: esperem para ver. Hoje vou voltar para falar com esses mesmos clientes potenciais e vou vender mais seguros do que todo o resto de vocês juntos. O notável é que Al fez isso. Voltou para o mesmo quarteirão e procurou de novo cada pessoa com quem havia falado no dia anterior. Ele vendeu 66 novos contratos de acidente. Esse foi um feito incomum e aconteceu devido ao lance de azar de quando marchou através do granizo e vento durante 8 horas sem vender uma única pólice. Al Allen conseguiu reorganizar sua atitude. Conseguiu converter o tipo negativo de insatisfação que a maioria de nós sentiria em circunstâncias de fracasso semelhante a que ele experimentara no dia anterior, em insatisfação inspiradora que resultou em sucesso no dia seguinte. Al tornou-se o melhor vendedor da companhia. Foi promovido a gerente de vendas. Essa capacidade de virar o talismã invisível e usá-lo, o lado que tem força de AMP, em vez do lado que tem força de AMN, é característica de muitos de nossos vendedores realmente bem-sucedidos. A maioria de nós fica inclinado a olhar para o sucesso como vindo de alguma força misteriosa, por meio de vantagens que não temos. Talvez porque as temos, não as vemos. O óbvio é muitas das vezes invisível. A MP de todos os homens e suas vantagens, e não há nada de mistério nisso. Henry Ford, depois de alcançar o sucesso, foi objetivo de muita inveja. As pessoas achavam que era por causa da boa sorte, ou dos amigos influentes, ou o gênio, ou do que quer que julgassem ser segredo de Ford, que por causa dessas coisas Ford fora bem sucedido. Sem dúvida, alguns desses elementos desempenharam um papel, mas havia algo mais. Talvez uma pessoa em cada 100.000 soubesse o verdadeiro motivo para o sucesso de Ford, e essas poucas geralmente tinham vergonha de falar disso por causa da implícita das coisas. O único vislumbre de Ford em relação era ilustrar o segredo perfeitamente. Ano atrás, Henry Ford decidiu desenvolver um motor conhecido como V8, agora famoso. Queria construir um motor com 8 cilindros moldados em um bloco único. Ele instruiu seus engenheiros para produzir um projeto para tal motor. Todos os profissionais, sem exceção, concordaram ser simplesmente impossível mudar um motor de gasolina de 8 cilindros em uma só peça. Ford disse: produzam a si mesmo. Mas responderam: é impossível. Mãos às obras, ordenou Ford, e fiquem neste trabalho até conseguirem, não importa quanto tempo seja necessário. Os engenheiros levantaram-se ao trabalho. Não havia outra coisa a fazer se quisessem permanecer na equipe de Ford. 6 meses se passaram e não tiveram êxito. Outros 6 meses se passaram e ainda sem sucesso. Quanto mais os engenheiros tentavam, mais as coisas pareciam impossíveis. No fim do ano, Ford enxergou a situação com os engenheiros. Mais uma vez, informaram que não tinham encontrado jeito de cumprir as ordens. Continuem trabalhando, disse Ford. Eu quero
e vou tê-lo. E o que aconteceu? Bem, o motor não era impossível, é claro. O Ford V8 tornou-se o carro mais espetacularmente bem-sucedido na estrada, alcançando Henry Ford a sua companhia tão à frente dos concorrentes mais próximos que levou anos para serem alcançados. Henry Ford estava usando a MP e o mesmo pode estar disponível para você. Se você usá-lo, se virar seu talismã para o lado certo, como o Henry Ford fez, você também pode alcançar sucesso em tornar realidade as habilidades de improvável. Se você sabe o que quer, você pode encontrar uma maneira de obtê-lo. Um homem de 25 anos de idade tem pela frente umas 100.000 horas de trabalho, caso vá se aposentar aos 65. Quanto dessas horas de trabalho vão ser avisadas pela força magnífica do AMP? E quantas dessas terão a vivacidade nocauteada pelo golpe impressionante do AMN? Como você vai proceder para colocar a AMP trabalhando em sua vida, ou ao invés de AMN? Em algumas pessoas parece usar esse poder instintivamente. Quando trata de desenvolver o carro de Ford, foi uma delas. Outras têm que aprender. Al-Ali aprendeu a relacionar e assimilar o que leu em livros e revista inspiradora, Atitude Mental Positiva. Em um desses livros, você também pode aprender a desenvolver a MP. Algumas pessoas usam a MP por um tempo, mas quando sofrem um revés, perdem a fé nelas. Começam bem, mas alguns lances de azar as fazem virar o talismã errado para cima. Não conseguem perceber que o sucesso é mantido por aqueles que continuam tentando com a MP. São como os famosos cavalos de corrida de John P. Gray. O puro sangue era uma grande promessa. As expectativas tamanha que de fato o animal foi criado, treinado e apresentado como o único com chance de vencer o melhor cavalo de corrida de todos os tempos, Manuel. Gente, eu vou ficar por aqui, tá? Página 29. Depois a gente vai dar seguimento aí com Não se deixe derrotar pela atitude mental, que também está na página 29. Espero que todos vocês tenham gostado. Se você não gostou, tenho certeza que você pode fazer melhor. Forte abraço.